pessoal, VT Vintage trazendo mais um vídeo para vocês. Como eu prometi, Polivox 90, um review diferente, parte 2. Mas antes que eu me esqueça, eu vou mostrar de pertinho a caixa para mostrar os detalhes da madeira que eu prometi no vídeo 1 e terminei não fazendo. Então, vou mostrar aqui de pertinho que eu comentei no vídeo passado que o laminado tinha algumas ranhuras, detalhes na madeira, e tá aqui, ó, pessoal, as ranhurinhas que eu falei, ó. Tá os detalhes do laminado da madeira. Então, uma caixa bonita, bem acabada. Ó, aqui as ranhurinhas. Aqui na lateral também. Só que, ó, ela tá, principalmente nas laterais, ela tá bastante riscada, né, pessoal? Devido aí ao estado. Mas a gente percebe direitinho aqui o acabamento, os detalhes no laminado. Bom, então tá aí. Tinha prometido mostrar de pertinho no vídeo anterior e terminei esquecendo. Bom, pessoal, esse vídeo aqui eu estou aproveitando para fazer o review parte 2 e até fazer alguns comentários do que eu pretendo fazer aqui, certo? E tecer alguns comentários a respeito de caixa acústica e crossover. Pessoal, vamos começar por aqui. O sonofletor é a parte mais crítica do sistema de som. Tem um monte de variável, tem questões de materiais usados, tipos de alto-falante, crossover, ativo, passivo, e por aí vai. A gente poderia ficar um bom tempo citando situações. Não é à toa que durante muito tempo os projetos das caixas acústicas eram empíricos, ou seja, várias fases, vários pontos do processo eram na tentativa e erro. Testa, mede, vê como é que ficou e tal. E durante muitos anos, muita gente estudou para se encontrar um modelo matemático. Ou seja, eu quero, mediante variáveis, eu quero entrar com essas variáveis e ter resultados. Chegar num resultado prático através do cálculo bem próximo. Ou seja, a teoria batendo ali, chegando próximo da prática. E aí, quando é que aconteceu isso? Com os parâmetros TS, que é onde a gente tem modelo matemático, e hoje muita gente fala, calcular a caixa, a ressonância, o duto e pá e tal, mas isso veio muito depois de quê? Dos parâmetros TS. Porque daí sim, essa característica, esses dados técnicos do alto-falante apareceram, né? Justamente para quê? Para se poder aplicar no projeto de caixas acústicas. Então, por isso que eu sempre falo, parâmetros TS foi um divisor fundamental aí de águas. E a gente percebe, até muitas vezes quando a gente faz, várias caixas aqui que eu coloquei na bancada, que eu fiz reviews, que eu fiz os meus testes, brincadeiras, que quando eu abri a caixa, que eu comecei a ver FB, VB, fiz algumas medidas no alto-falante e tal, já a gente consegue imaginar
que lá no passado algumas coisas foram feitas justamente tateando o terreno. Foi na prática, na tentativa e erro. E várias delas terminaram ficando fora. Tá? Mas isso é questão da época. Hoje, com os parâmetros TS, mais uma vez, é diferente. Apesar de ainda se ouvir ainda muitas situações assim do pessoal comentando: ah, isso é frescura, ah não, faz assim que funciona. Não é assim, né, pessoal? Na realidade não é. Tá? Tem toda uma matemática, estudo, tem várias pessoas que dedicaram muito tempo da vida, papers, enfim, eu já citei alguns aqui. Então não é à toa, né, pessoal, que essa gente toda ficou esse tempo todo estudando, investindo tempo ali para chegar em modelos matemáticos. E nessa questão da caixa acústica, a gente tem ali, digamos, vamos dizer assim, um tripé: falante, crossover, caixa acústica. Pessoal, o falante por si só, ele é o que eu digo, quando eu comecei a trabalhar com alto-falante, eu também tinha uma imagem bem equivocada do alto-falante. No momento em que eu comecei a conhecer melhor, a estudar, a participar de projeto, testar, ver cálculo, resultado, teste subjetivo, comparando, parâmetros TS, câmara anecoica, alto-falante, caixa, pá, aí eu percebi assim que a coisa era muito, mas muito mais complexa. E aí eu comecei a entender por que muitas das minhas brincadeiras antes deram errado. Por que as contas não fechavam, por que eu fiquei frustrado várias vezes. Então eu olhei assim, pô, mas tem uma ciência violenta no alto-falante. Muita gente acha que é só um cone vibrando e fazendo ali a movimentação do ar, né? A compressão, a rarefação e tal. Basicamente é isso, mas o que tem por trás disso, os fenômenos físicos, a matemática, ela é bem complexa. Basta a gente dar uma olhadinha rápida nas fórmulas das variáveis dos parâmetros TS e a gente já tem uma ideia ali do calibre do negócio, tá? De como uma coisa é complexa. Tá? Agora imagina, pessoal, aí numa caixa, além de um alto-falante, a gente coloca um segundo alto-falante, coloca um terceiro, às vezes coloca um quarto, um quinto. Como é que eles interagem? Aí essa interação, ela também muda quando a gente coloca isso numa caixa. A caixa vai influenciar. E aí, como se não bastasse já um monte de coisa, as variáveis, as reatâncias, né, cargas reativas, os efeitos das reatâncias, ainda tem o crossover. Digamos aqui eu estou falando no crossover passivo, onde também entra o quê? Componentes reativos, indutores, capacitores, que daí ajuda a encher mais ainda essa salada de fruta. E aí, pela experiência que eu tive na questão de chegar e partir do zero assim, olha, a gente quer fazer uma proposta de uma caixa acústica, qual é o rumo norte, qual é o nicho, como é que vai ser essa caixa, que tipo de alto-falante, quantas vias, potência, frequência de corte, aí testes, enfim, todo o processo lá de baixo, até chegar lá na ponta, onde a gente faz testes cegos para comparar a evolução. Lá no primeiro protótipo se usou tal alto-falante, depois se usou um outro.
depois se botou um mid-range, um mid-bass, um driver, aí se botou então não um tweeter, o crossover, se fez 6 dB por oitava, depois botou 12. Começa a comparar. Aí, pessoal, a câmara anecoica, lá atrás, quando a parte empírica, o que eu imagino? Por que eu estou dizendo eu imagino, né, pessoal? Porque eu não estava lá. Mas eu imagino o quê? Hoje, o que a gente faz? Pessoal, eu não vou me entrar em detalhes, porque isso aí, o assunto rende. É muita coisa, é muito detalhe. Tá? A gente pode pegar simplesmente um alto-falante e aí começar a largar um monte de situações e começar a falar nelas e ficar, sei lá, talvez um dia inteiro falando. Tá? Mas eu vou tentar fazer de uma maneira assim, ó, com que a gente consiga, ao menos eu consiga passar a minha visão, o que eu imagino hoje, o que me vem na cabeça quando vem a situação assim, ó, projeto de uma caixa acústica. Tá? O que acontece? Já falei aqui, situação do fabricante. Óbvio, o fabricante ele quer fabricar algo para ganhar dinheiro, mas para ganhar dinheiro ele tem que vender. Para vender ele tem que atingir um nicho, alguém tem que gostar daquela caixa e comprar. Então o que ele faz? Analisa mercado, vê a potencialidade que ele tem como fabricante de atingir aquele nicho e ter sucesso na venda. E aí ele investe recurso. Bom, o que a gente precisa? Desenvolver isso, fazer aquilo e tal, construir assim, teste, pá. Então tem todo o protocolo do projeto. E aí, acredito que lá no passado, como tinha lacunas nesse processo do cálculo, digamos assim, da caixa, o que vai muito, e até porque ajuda a talhar alguns caminhos, né, pessoal, para ter uma ideia. Pega o alto-falante, traça a curva dele, individual, vê o que ele responde. Aí pega cada um deles. Depois, coloca junto, traça a curva, e aí vê como é que ficou a resposta, ficou plana, tem muitos picos, muitos vales, houve interação, desvio de fase. Então aí as coisas é que começam a aparecer, ou seja, o tamanho da encrenca ela começa a se formar. E aí onde entra a questão de onde é que o fabricante quer chegar. Essa questão de crossover, eu até já fiz um vídeo, eu esbocei circuitos, se não me falha a memória, até 24 dB por oitava. Só que o que acontece, pessoal? Muitas vezes, e na maioria das vezes no áudio, mais é menos. Então, se a gente tenta fazer um crossover para resolver alguns problemas, lá na prática, no final das contas, a gente termina vendo que resolveu um problema, mas criou outros 5. Então chega uma questão de compromisso. E aí, eu já tive aí questionamentos, até uns comentários no canal, por que não usou tal caixa ou divisor assim? Por que não usou assado? Por que aqui foi 6 dB, lá foi 12? Porque, pessoal, é aquela coisa, começa a desenvolver e vai testando para ver se a situação da teoria está levando à prática que a gente quer chegar. E aí muitas vezes a gente termina constatando assim, olha, o caminho não é por aqui. E o caminho termina ficando por aqui. Então, sei lá, de repente um crossover que seria 12 dB por oitava termina sendo 6. 3 vias termina virando 2. Enfim, por quê? Porque daí o fabricante olha e vê assim, com essa spec aqui, eu consigo atingir um nicho e vou ter um valor competitivo no mercado. E aí eu lanço. E também, pessoal, tem uma situação que eu não imaginava que ela era
tão complexa que ela poderia variar tanto, que é o subjetivo. É por isso que eu falo tanto, pessoal, teste você mesmo, escute você mesmo, tire as suas conclusões, porque assim ó, foi revelador. Eu fiquei impressionado com o resultado dos testes subjetivos. E o legal, o mais legal ainda, pessoal, aonde a gente vê que realmente a coisa ela pode variar muito numa análise subjetiva, é quando as pessoas nem estão sabendo que elas estão participando de uma análise subjetiva. Como a gente fez. De estar lá rodando e tal, e a pessoa está comentando ali, na verdade a gente está anotando ali e tal, e papapá, e a pessoa nem se dá conta. E tá ali, pá, pois é, daí tu faz um comentário, puxa um assunto e pá, e as pessoas estão ali, pá, pois é, pá, não, mas aqui esse som dessa caixa tá legal e tal, e papapá. E aí depois quando a gente começa a olhar, pá, mas olha aqui, ó. Então, a mesma pessoa dando resultados diferentes para a mesma caixa. Então, mais uma vez, quando a gente vai comparar algo, tem que ter muito critério. Tem que ser uma coisa assim que a gente minimize ao máximo as variáveis para a gente realmente comparar duas situações iguais ou o mais próximo disso. Porque, pessoal, nos parâmetros TS a gente tem variáveis ali que basta variar uma casa depois da vírgula, tá? Variações que para um leigo de repente você vai olhar, mas isso aqui é tão pouquinho, mas já vai dar uma diferença no resultado, uma grande diferença no resultado da caixa, sei lá, do rendimento do alto-falante, uma resposta em frequência, enfim. Então, porque em cima disso eu já comentei várias vezes aqui da questão de eu ter participado de alguns fóruns, alguns debates e tal, e aí eu vi as pessoas emitindo opiniões, escutei tal caixa, não, mas a caixa é assim, é assado, não, mas aquela caixa lá é boa e tal. Então, só que eu não conseguiria reproduzir aquilo ali, eu não consigo ter repetibilidade para realmente poder chegar numa conclusão, porque o ambiente era diferente, o setup era diferente, o sinal sonoro era diferente. Então, como é que eu vou comparar? Então, e aí eu aproveito mais uma vez um recurso que melhorou bastante essa situação foi os sistemas ativos, os crossovers ativos. Por isso que eu comento, pessoal, se puder fazer um teste, puder comparar e tal, existe um investimento maior? Sim, existe. Vai ter que ter mais amplificadores, vai ter que ter um crossover ativo, mas depois lá nas brincadeiras, para dosar a proporção, frequência de corte, hoje a gente tem crossovers cada vez com mais recursos, a gente consegue fazer brincadeiras bem bacanas e chegar num ponto em que a gente percebe, agora eu estou satisfeito, eu consigo brincar, ajustar o meu equipamento de tal maneira com que chegue no meu gosto pessoal. Então, estou aproveitando esse vídeo aqui para falar dessas situações. Também, pessoal, eu estou aproveitando esse vídeo até para mostrar, para explicar. E mais uma vez, quando eu começar a fazer os vídeos, que eu estou fazendo anotações desde o início do processo do desenvolvimento das caixas do André. E aí vocês vão ter uma ideia do que eu falo na questão, entender o que o cliente gosta, o que ele quer, o que ele espera, tentar mostrar um leque, outras variáveis, outras situações. O sistema, não pensando só no presente, pensando no futuro. Se quiser fazer algum upgrade, se quiser mudar alguma coisa, o que a gente pode fazer hoje para facilitar amanhã?
ou tornar possível que ele se flexibilize amanhã, caso o André mude de ideia, alguma coisa, ou qualquer outra pessoa. Então, acredito que vocês vão gostar, vai ser bacana. Por quê? Porque, pessoal, mais uma vez, vários testes cegos comparando, cada um dizendo uma coisa, e olha que os nossos testes era realizado com o mesmo setup, mesmo ambiente. Nós procurávamos sempre fazer assim, ó, tá aqui, ó, caixa A e B, é só mudar a chave, só, e escuta, e tal, e pá. Justamente para quê? Para minimizar o máximo que aparecesse alguma variável que pudesse interferir nessa comparação. Então, a gente tem um monte de teste objetivo que a gente pode fazer. Bacana. Muitas vezes a gente até traçava uma curva, pá, ficou bonito, ficou plano, expandia a curva, e mesmo expandido, tava legal, beleza, só que daí escutar, pois é. Daí depois começava a mexer e tal. E às vezes uma curva não tão bonita, mas tinha um resultado sônico talvez mais interessante. Então assim, ó, tem situação, pessoal, tem muita coisa. E questão de crossover passivo, de se realizar um projeto, complexidade e tal. Eu cheguei a fazer um vídeo falando de um crossover que foi desenvolvido em conjunto pela Silenium, e eu esqueci agora o nome do outro fabricante. É um fabricante de São Paulo, onde juntos eles desenvolveram um crossover bacana ali, aí mostra lá os papers, os estudos e tal do crossover. Então, por que eu fiz esse vídeo? Justamente para mostrar que parece simples, bota bobina, bota capacitor, mas se vai levar no beat o projeto, se vai realmente fazer a coisa ao pé da letra, bem desenvolvida, levando um monte de coisa em consideração, qualidade, custo-benefício, enfim, a brincadeira vai bem longe mesmo. Então, mais uma vez, nessa questão, o sistema ativo hoje facilita essa situação. Eu sei, porque depois que eu adquiri o meu primeiro crossover ativo, que eu comecei a fazer as minhas brincadeiras de testar proporção, grave, médio, agudo, corta mais para baixo, mais para cima, full range, corta em 3 vias, 2, pessoal, isso é uma riqueza de a gente poder perceber na prática. Mas e como é que ficaria assim? Mas olha só, que legal. Lá, quando a gente colocou o som lá nos anos 90, quando a gente entrou no sistema ativo, que a gente começou a fazer as brincadeiras e viu que, mas sei lá, em determinado ambiente, tal situação de festa, dá para fazer em 2 vias. Não, aqui faz 3 vias. Muita gente na época até, talvez até pela novidade, falava, não, mas 4 vias, tem que ter sub e tal. Na prática a gente viu que não era bem assim. Então, mas por quê? É aquela coisa, monta e testa, tira as próprias conclusões, e aí a gente começa a realmente perceber, ou seja, aquilo que faz diferença para mim. Porque, pessoal, quando a gente pega as pessoas dando as opiniões, claro, cada um dá a sua opinião, mas aí é que está. Essa opinião, essa avaliação, ela é dada de uma determinada maneira, de uma determinada situação, e que muitas vezes não tem nada a ver com o que a gente quer fazer. O subjetivo, as palavras, muitas vezes as pessoas podem entender de uma maneira diferente, e aí taxa aquele produto. Não, mas o fulano disse que isso aqui é assim. E na verdade, quando a pessoa, na prática, vai fazer o teste, ela termina vendo assim, não, mas espera aí, não é bem assim. E por que eu insisto tanto nisso? Porque isso aconteceu comigo.
Por isso que eu falo tantas vezes aqui na questão, pô, trabalhei a minha vida inteira com eletrônica e tal, brincava com som desde a minha época de gurizão das festinhas, levava o 3 em 1 embaixo do braço, caixa de disco, final de semana tal era na casa do fulano, no outro final de semana na casa do Beltrano, e se não tinha festa, nós fazia uma festa só, a rapaziada na casa de um camarada lá, para jogar ping-pong, jogar conversa fora. Então assim, ó, e isso vai dando essa experiência, e mesmo com todas essas brincadeiras, quando eu trabalhei com alto-falante, eu percebi que na verdade eu não sabia era patavina nenhuma de alto-falante. Quem sabe hoje eu posso dizer que alguma coisa eu entendo, mas é complexo. E outra, a gente sempre pode aprender mais. A gente sempre termina aprendendo mais. Quando a gente se coloca à disposição de fazer brincadeiras, testes, mas isso é ideia esdrúxula, não sei o que e tal, mas faz. Muitas vezes de uma ideia que aparentemente idiota, a gente termina descobrindo situações bem interessantes. É o que eu sempre digo, eu aprendi mais com meus erros do que com os acertos. Queimei muita coisa, explodi outras tantas e tal. Teve várias caixas, várias situações que eu achei que ia funcionar e não funcionou. Não ficou legal. Mas é dali que, aqui ferrou por causa disso, assim não funciona aqui por causa daquilo e tal. Isso é bastante recompensador, né? A gente tem um retorno. E pessoal, o que me leva cada vez mais a pensar nisso é justamente quando chega alguém, como eu tive camaradas, clientes, quero montar um som, quero fazer umas caixas acústicas, aí a história se repete. Um bate-papo, eu lanço algumas perguntas, algumas dúvidas, algumas variáveis, aí essa pessoa vai para casa, daqui a um pouquinho vem um WhatsApp, vem uma ligação, vem uma pergunta, manda uma foto de algo que viu, um comentário de alguém que falou algo, e aí a coisa começa. Quando chega lá no final, na maioria das vezes o projeto terminou ficando bem diferente do que essa pessoa imaginava que seria, digamos, o ideal para ela. E o que para mim é muito gratificante é quando chega lá na ponta, o cliente chegar e dizer assim, Walter, que legal, eu não imaginava que poderia tocar assim, o que eu tinha na minha cabeça é que era uma coisa que funcionava desse jeito. Que bacana, que bom. Isso não tem preço. Então essa por isso que eu não saio logo já botando as variáveis do projeto no papel como o cliente está falando. Eu solto, né, essas variáveis, essas perguntas, esses questionamentos e termina chegando num final diferente. Por isso que eu digo assim, lá quando eu começar a fazer os vídeos do projeto do André, que esse eu já estou fazendo ele num formato, já estou anotando tudo, justamente para mim não me esquecer, porque é muita coisa, para justamente poder falar para vocês nos vídeos, e aí vocês vão entender bem assim, essa questão a pessoa quer realizar um projeto, ela quer chegar ao máximo que ela puder nesse projeto, e o que se fez, o que foi preciso para chegar onde se chegou. Tá? Então, eu tive várias situações em que o pessoal me contactou por e-mail, até pelo canal ali, por WhatsApp, pelo Facebook, muita gente, Walter, eu moro em tal lugar e queria vir contigo aí, eu estou a fim de fazer um projeto de caixa. Pessoal, isso é o tipo de coisa que a distância não funciona. E justamente desses vídeos do André vocês vão ver por quê.
Quantas vezes a gente se reuniu, se conversou, o André esteve aqui, eu liguei o equipamento, mostrei algumas situações para ele ouviu, até outras caixas que apareceram aqui, eu aproveitei, o André ouviu, e daí ele fez ponderações, eu disse, gostei disso aqui. Mas isso aqui é interessante, ó. Não tinha visto assim ainda. Então, tudo isso monta digamos assim, o protocolo do desenvolvimento, certo? Então, por isso que eu digo, não adianta, pessoal, essa questão do desenvolvimento da caixa acústica tem que ser presencial, tem que estar junto, justamente para afinar bem essas situações. Na questão dessas caixas, eu fiz algumas medidas nesses alto-falantes e eu pretendo, mais para frente aí, eu conseguindo aliviar um pouco as minhas correrias, quero fazer algumas brincadeiras com esses alto-falantes aqui. Eu tenho twitters da Novik dessa época, quero fazer caixas e fazer alguns testes, algumas brincadeiras com esses alto-falantes em caixa. Eu fiz testes práticos nesses alto-falantes, medi frequência de ressonância, fiz teste de varredura, botei áudio, legal. Ao menos nesses testes eles se mostraram funcionais, sem problema nenhum. Que legal! Então tem lá o crossover, as outras peças, os componentes que eu mostrei. Então a ideia é fazer um par de caixa bacana com esses alto-falantes. Claro, essas caixas aqui não tem mais o que fazer. Do jeito que elas estão, com os acidentes que aconteceram e outra, o cupim também pegou, então tá cheio de buraco e tal. Mas para isso tem solução. Então agora tem que botar a ideia aqui, a cabeça funcionar, para ver que rumo eu vou tomar com essas caixas aqui. Tem meus relatórios aqui desses brinquedos. Então, pessoal, para encerrar, realmente essa questão de projeto de caixa acústica é complicado. E um outro detalhe, quando a gente pega uma pessoa que é leiga, então ela chega e diz assim, eu quero uma caixa que toque legal. O que é tocar legal para essa pessoa? É comum acontecer assim, não, Walter, eu quero uma caixa assim, assada e tal. Não, tá bom, tá legal. Aí dá um tempo, começa, Walter, eu tive em tal lugar e vi uma caixa, tinha um grave descomunal, tocava não sei o que, papapá. Aí me manda foto, vídeo e tal. Tu conhece essa caixa? Então, por isso que eu digo, esse processo ele é complexo. Agora imagina, pessoal, isso aí numa escala industrial. Então não é à toa que lá fora os fabricantes lá, americanos, japoneses, ingleses, alemães, tinha fabricante que tinha uma escala enorme de produção de caixa, de vários modelos, com 2, 3, 4, 5 vias, enfim, 10, 12, 15 polegadas, 8, 6, suspensão, base reflex, tudo sintonizado, enfim. Aqui no Brasil, ao menos aqui, Porto Alegre, região metropolitana, não lembro, mas em São Paulo, pelas revistas e tal, tinha alguns lugares que proporcionavam um ambiente para se ouvir as caixas acústicas, para poder escolher, fazer uma avaliação da caixa acústica antes de comprar. Por quê? Porque é complexo. Só que ali também tem um detalhe. O ambiente ali é um. E em casa o ambiente vai ser outro. Então,
é uma situação complicada, é uma situação difícil. Tá? Detalhe, pessoal, que me chamou a atenção, eu estava procurando algumas informações sobre a Polivox 90 na internet, porque eu dei uma procurada nos meus guardados e eu encontrei pouca coisa, mas eu encontrei um anúncio da época onde a Polivox fala lá do receiver, do toca-disco, se não me engano era um Watec, alguma coisa assim, com a Polivox 90, e aí fala da potência, 3 vias e papapá, e eles ainda ressaltam que a caixa era duto sintonizado e que o duto era feito em 90 graus. Interessante isso, né? Pra gente ver o que era na época essa situação. Isso me passa justamente essa questão do desconhecimento, tá? Ou melhor, vamos fazer assim, ó, da falta do conhecimento, tá? De até a pessoa ali está ressaltando que o duto era montado em 90 graus. Isso aí me chamou a atenção, assim, esse detalhe. Então isso me parece assim, ó, que era na época que as coisas estavam aparecendo, assim, os fabricantes estavam pescando, né, a engenharia do áudio, digamos, como um todo, estava se achando aí nas situações. Eu achei interessante isso. Mas enfim, bom, pessoal, não esquecendo as nossas causas, CVV, Centro de Valorização da Vida, 188, ligação gratuita, se possível seja um voluntário. Nossa causa animal, adote, seja consciente, faça parte dessa corrente. Prisma Discos, da fita cassete ao vinil e afins, bem fácil de chegar até lá. Prisma Discos, no centro de Canoas. O endereço encontra na net, ali eu já fiz vídeo aqui com os contatos da Prisma Disco. OK Gás, solução em gás natural, da manutenção ao projeto. Ative o sininho para receber as novidades, dê o seu like, pense em prestigiar o canal com a sua inscrição. Pessoal, mais uma vez, todas as participações são bem-vindas. Acho bacana quando as pessoas fazem os comentários em cima dos vídeos e tal, dá oportunidade de a gente fazer colocações, tá? Porque às vezes a gente pega um vídeo e faz de uma determinada maneira, porque a gente também não pode adivinhar assim, ó, o que vai ser mais interessante ou menos interessante. E se as pessoas fazem comentários nos vídeos de detalhes, aí fica melhor, porque daí a gente termina fazendo um vídeo mais focado. Esse vídeo aqui foi de uma maneira bem abrangente, pessoal, justamente para falar o quão complexo é se desenvolver uma caixa acústica. Não é fácil. Não é fácil. E é o que eu digo. Quando a gente entra nos testes subjetivos, então às vezes quem é da engenharia, do desenvolvimento, às vezes a gente ficava olhando um para a cara do outro numa situação assim, ó, tá, e aí o que a gente fez até agora parece que não valeu muita coisa. Justamente por quê? Porque daí começa a dar a mesma pessoa avaliando a mesma caixa de maneira diferente. Por isso que eu digo, essa questão de análise é complexa e complicada, tá? de se fazer. Por isso tem que ir com bastante calma. E sempre numa avaliação, se não puder fazer a avaliação na prática, ali, ouvindo, fazendo os testes, pessoal, tenta tirar um bom apanhado de observações, de situações, spec. Teve um exemplo aqui no canal lá daquela revista lá, daquele teste subjetivo que a Som 3 fez. O que acontece? A gente fez um teste, a gente fez uma avaliação, a gente fez um teste, e aí a gente
ali já dá uma amostra do que é essa questão de caixa acústica. Bom, agora sim, pessoal, grato por todas as participações e até um próximo vídeo.